Então, o presidente Lula, ele é inocente sob o ponto de vista do judiciário. Por que inocente? Inocente porque todas as condenações foram anuladas por incompetência do juízo, e a nossa Constituição, Sakamoto, Josias, vocês sabem melhor do que eu, ela prevê esse princípio da presunção de inocência, que é um princípio muito caro, muito importante para cada um de nós, para todos nós, não interessa se políticos, ou se é o padeiro da esquina, ou se é o juiz, ou se é o promotor, o jornalista. É um princípio que diz que ninguém será considerado culpado até sentença transitar em julgado condenatória, né, em sentido contrário. Então, nós todos somos inocentes até que se prove o contrário. Alguns vão dizer, poxa, mas eu cansei de tomar multa de trânsito, já o sujeito vai lá, lança a multa que quiser, porque eu estacionei em um determinado lugar ou não, e eu tenho que me insurgir contra o guarda de trânsito e contra o Estado para provar que não estacionei ou que não passei no sinal vermelho naquele dia, que não tinha radar, não tinha nada. Então, assim, se nós não tivéssemos essa presunção de inocência em matéria criminal, e isso não fosse observado pelo judiciário, nós teríamos o equivalente do que acontece com os guardas de trânsito na área criminal. Qualquer um lançaria uma acusação, um delegado de polícia, um agente da Polícia Federal, um policial militar da esquina, lançaria uma acusação, não, mas o fulano fez isso, isso e aquilo, e nós, pessoas comuns, teríamos que contratar advogados, teríamos que ir atrás, provar o contrário. Então, assim, quem tem uma visão policialesca do Estado, quem tem uma visão policialesca do judiciário, não estou dizendo que essa foi a visão lá do atual senador Sérgio Moro, mas era uma visão de, por exemplo, alguns dos procuradores do Ministério Público da Força Tarefa na época, que assim se joga uma acusação e a pessoa que tem aí o ônus de contratar um advogado, fica anos respondendo, e existem casos, né, pessoal, nessa tsunami que foi a Lava Jato, tem um monte de arrasto, gente que não tinha nada a ver também. Quando o senhor diz que ele é inocente, o senhor também considera que a prisão dele foi equivocada, foi um erro? Assim, estou falando tecnicamente, a prisão do ponto de vista técnico-processual, não estou sendo lulista, nem bolsonarista, nem nada, até porque eu defendo a mesma regra para todo mundo. Bolsonaro, Lula, Dilma, Fernando Henrique e principalmente Michel Temer, que considero, sim, houve um grande excesso na prisão do Michel Temer em via pública. Se todos os atos processuais foram anulados, depende do juiz agora do Distrito Federal, e eu sei que é um juiz federal que está bastante assoberbado de trabalho, decidir sobre quais os atos que podem ser preservados ou não. Ele que vai se pronunciar e dizer se a prisão... Mas só quer ouvir dele se ele achou que a prisão do Lula foi um erro. Foi um erro ou não? A prisão do Lula, do ponto de vista estritamente técnico-processual, ela foi válida naquele momento processual porque era baseada numa decisão do Supremo que havia mudado radicalmente o seu entendimento sobre a chamada execução provisória da pena criminal. Se permitia que a pessoa começasse a cumprir pena antes que tivesse a oportunidade de recorrer, de exaurir todos os recursos. Naquele momento ela foi tecnicamente correta, o Supremo vem, é uma questão técnica importante, eu acho que você está certa, viu, Fabiola? Por quê? Daí o Supremo vem e muda o entendimento. Quando ele muda o entendimento, isso é considerado direito novo. O direito novo em matéria criminal, ele em tese, ele retroage. Direito novo mais benéfico ao acusado, ele retroage, anula os atos do passado e se sobrepõe à decisão do Supremo tomada alguns anos antes. Então, do ponto de vista estritamente técnico, sim. Do ponto de vista estritamente técnico, a prisão, ela em tese, né, ainda que o juiz do Distrito Federal vá se manifestar, a prisão não tinha sustentação jurídica, né? Essa prisão de quase 2 anos, na minha opinião, técnica, né, sobre o assunto. Agora, cabe ao Supremo, é o Supremo quem deu a última palavra, um caso que já transitou em julgado, mas, assim, do ponto de vista técnico-processual, essa é uma dúvida que alimenta o judiciário todos os dias. Veja o caso dos tributos recentemente julgados pelo Supremo, em que se questionou a questão se a nova decisão do Supremo seria retroativa para determinar que os contribuintes que não depositarem em juízo valores de tributos poderiam ser cobrados, inclusive com juros e correção. Então, assim, retroatividade em matéria penal, ela vem uma nova decisão do Supremo, que é um direito novo, retroage e se sobrepõe à decisão anterior. Isso do ponto de vista técnico, na minha opinião, como professor. Agora, quem decide, em última análise, é o Supremo. O Supremo, quando se for um dia chamado a decidir, ou um juiz federal ou estadual for chamado a decidir, não interessa uma ação de reparação de danos, o quê? Os erros judiciários, quando dolosos, quando cometidos de forma intencional, segundo a doutrina, geram direito à indenização. Os não intencionais, em geral, no Brasil, os chamados culposos, não geram reparação de danos morais para aquele que ficou preso. Mas é uma questão técnica delicada que, eventualmente, algum juiz no futuro vai se manifestar. Aí teria que perguntar mais lá para a defesa do atual presidente Lula se tem alguma ambição nesse sentido. Sobre a questão do rumo que a Força Tarefa vai adotar, eu não sei, viu?
viu, Sakamoto? Porque eu não conversei ainda com os procuradores, a não ser durante as audiências, e também não tenho por hábito conversar secretamente por Telegram ou WhatsApp, esse tipo de coisa. Então é só nas audiências, pretendo fazer uma visita a eles lá, institucional. A força-tarefa dos procuradores foi toda remodelada pelo procurador-geral Aras, que foi muito criticado na época, e, a meu ver, com devido respeito, criticado até de forma injusta. Por quê? Veja bem, vieram à luz aqueles diálogos todos da Vaza Jato, envolvendo procuradores e juízes, e delegados, e agentes, enfim, e auditores, uma série de pessoas aí que atuam na função pública. Como é que o procurador-geral iria manter a estrutura original da equipe que havia até então, quando, né, tinha vindo a público toda aquela questão da Vaza Jato? Então, assim, do ponto de vista estrutural, eu que fui promotor 3 anos, fui do Ministério Público, é uma carreira linda que eu... poxa, qualquer pessoa que me pergunta, eu incentivo, faça concurso, vá, porque é uma carreira linda demais. Do ponto de vista institucional do Ministério Público, a decisão é acertada, você remodelar a força-tarefa, botar sangue novo e recuperar a credibilidade, porque, claro, é inegável, os diálogos lá daquele período, eles, de alguma forma, contaminaram essa credibilidade, erodiram a credibilidade. Não estou querendo polemizar sobre o assunto, nada, mas são 2 fatos distintos que vocês, jornalistas experimentados, eu acho que concordam comigo. A questão tanto dos diálogos da Vaza Jato, 5% dos diálogos vieram a público, os outros 95% estão sob sigilo na mão do ministro Lewandowski no Supremo. E a segunda questão foi quando o atual senador e ex-juiz federal, que sempre foi um destacado juiz e dedicado ao serviço público, incansável, assumiu, né, o posto de ministro da Justiça do governo Bolsonaro logo, praticamente no dia seguinte das eleições. Então são 2 fatos que, de fato, né, erodiram a credibilidade como um todo, e eu penso que o procurador-geral agiu corretamente em remodelar a força-tarefa. Eu não sei qual é o direcionamento. Cada procurador, ao contrário de outras carreiras, tem autonomia para levar a operação ou investigações para o seu curso próprio. Eu vou só correr um uma pouquinho, doutora eu vou só correr um pouquinho, que a gente só tem mais 4 minutos. E eu queria muito lhe perguntar, desculpe. Não, mas vamos estender rapidinho, porque a gente falou agora sobre... O senhor fez questão de destacar aqui, desde o começo, essa questão do bolsonarismo e do lulismo. Tem muitas perguntas chegando aqui, falando até... O senhor acabou de falar sobre Lula, né, da prisão, e sobre a questão da inocência dele ou não, como juridicamente, de maneira muito técnica, muito interessante. Como juiz é o juiz do Distrito Federal. Deixa eu só... tem aqui muitas perguntas da nossa audiência vindo. Por exemplo, veio uma informação de que o senhor teria doado dinheiro para a campanha de Lula. O senhor já disse que não fez isso, mas o seu CPF eu não sei quem inventou isso. Deixa eu só concluir a pergunta rapidinho, por favor, que eu já queria emendar outra para o senhor já responder. E aí também falam que o senhor usava um login, que era Lula 22. É verdade ou é mentira isso? Olha, nós conversamos sobre esse assunto antes do programa, salvo engano. Será que eu estou com algum problema de memória? Conversamos que o nosso setor de informática, a recomendação é que questões de segurança cibernética não sejam tratadas no atacadão, assim, porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ficou quase 1 ano sem o sistema eletrônico de processo por conta de um problema de segurança. Então, tudo que se relaciona à segurança cibernética está relacionada à necessidade da nossa equipe de informática de preservar todos os dias o sistema contra ataques de hackers. Isso acontece rotineiramente. E o nosso grupo é bom, o nosso pessoal de informática é muito profissional e dedicado a isso. Então, eu não posso me manifestar sobre questões de login ou não, ainda que tenham sido feitas no passado distante, quando eu não atuava. Esses logins foram criados, salvo engano, todos na época, cada juiz decidiu seu login há 4 anos atrás. Essa questão, há 4 anos atrás. A impressão de que era, né? Se o senhor não responde, ninguém quer invadir sistema nenhum, mas estamos falando de uma senha de acesso de um sistema que, na prática, o identifica com o então candidato, hoje presidente Lula. Se o senhor diz, não posso... O número do Bolsonaro era 22, então aí significa empate, né? Se fosse levar a sério. Estou brincando. Não, olha, questões de segurança eu não posso me manifestar. Desculpa, Josias, Sakamoto, Fabiola. Eu entendo, assim, o interesse das pessoas, mas, assim, quem cria esses factoides está interessado muito mais em discutir o sofá e não o adultério. O que nós queremos é ajuda, tanto do Dallagnol, do deputado Dallagnol, quanto do senador Moro, para que nós possamos reforçar a equipe e levar adiante. Estou pedindo também ajuda dos tribunais eleitorais, no sentido de que os processos todos que foram para lá não fiquem baratos e que andem. Doação também não. A outra pergunta, me desculpe. Era da doação de R$13 para a campanha de Lula. Tá, mas não era uma outra pergunta que você tinha feito? Eu tive a impressão que era outra. Mas sem problema, não há transparência. É um factoide, assim, tem gente interessada nesse arquivamento. Eu acho que quem foi para a política... Não, é evidente que não. Tem gente que é interessada, que foi para a política, que está numa posição hoje muito confortável.